Continuar. Deixa eu ver se aparece a opção. Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Primeira aula, ou costumo falar aula zero dessa disciplina, que tem um nome novo, né? Ela tem um elemento um pouco diferente também, em relação ao nome antigo, a disciplina Física Computacional 1. Então, é Introdução à Programação, Algoritmos e Informática. Ela teve umas pequenas mudanças, mas a ideia é basicamente a mesma, que é a física computacional. Então, no fundo, vocês aprendem uma linguagem, quem já sabe, ótimo. No caso aqui, a gente vai adotar a linguagem Python, a linguagem para fazer códigos, tá? E a maior parte da disciplina é no estudo dessa linguagem, de aprender a programar, então por isso a introdução à programação. Tem algoritmos, né? Dependendo do que você vai fazer, tem o algoritmo basicamente é a ideia de como fica o código, aí o algoritmo, a partir do algoritmo você pode transformar esse algoritmo em outras linguagens. Você usa outra linguagem para rodar no computador, no caso nosso Python, mas linguagem C também é bastante usada. E também, antigamente usava muito Fortran, mas apesar de tudo, ainda é uma linguagem cientificamente muito usada. Tá? Eu, em 2015, eu saí para um estágio e eu tinha que mudar umas coisas no código, né? Então, e o código já era em Fortran, tá? Então, tem essa situação. Vocês estão, por acaso, ouvindo algum barulho, um ruído aqui atrás de mim? Se não tiverem, ótimo. Tá bom, tolerável. É um pula-pula, as filhas estão aqui, vida doméstica, né? Aula doméstica, mas tudo bem. Se tiver, começar um barulho meio excessivo, e elas ligam o som e fica uma coisa toda. Daqui a pouco eu tenho que parar essa gravação e ir lá falar. Bom, voltando a... Só um pouquinho. Gabriel, aumentar a sensibilidade do microfone. Cara, como que faz para aumentar a sensibilidade do microfone? Deixa eu ver se tem uma opção aqui. Só se... Cara, eu acho que ele já está no máximo. Meu, hein? Eu acho que se eu aproximar muito da boca, ele vai ficar... legal. Vocês podem falar, eu posso aproximar. Eu tenho medo de começar a ficar meio chiado, sabe? Então, vocês me avisam aí. Beleza. Então se melhorou. Eu acho que com o tempo a gente vai começar a falar mais baixo, sabe? Eu acho que com a idade vai chegando, a gente vai economizando energia para continuar, né, vivendo. Bom, mas de qualquer forma, beleza, galera. Então, essa é uma disciplina que, né, tem essa parte de você aprender o código, aprender a programar, né? O nome informática aqui, eu não sei o que colocaram, mas tudo isso é informática, né? De qualquer forma, ela tem essa característica. Só que, você vê, o nome antigo era física computacional. Por que tinha esse nome? Por que a física, de fato, aparecia aí, né? Então, é óbvio que a ideia da física aparecer no nome era mais para ter uma abordagem dentro do mundo da física, né? Ou seja, a gente vai resolver situações de código e tudo mais no mundo da física. Mas, basicamente, o que essa disciplina tem é que depois que vocês aprenderem a programar, né, ou quem ainda não sabe, óbvio que aqui a ideia é começar do zero, né, e aí a gente passa numa etapa, e óbvio que já vai vendo também isso durante o aprendizado do Python, mas a gente passa por uma etapa onde a gente resolve problemas de cálculo diferencial integral no computador.
tá? Então, essa é a ideia. Alguns problemas lá do cálculo, não sei se estão no cálculo 1, cálculo 2, mas de cálculo 3, ou equações diferenciais, de qualquer forma, algumas situações são bem complicadas. E o que a gente, de fato, faz, tá? É estudar, no caso aqui nessa disciplina, é estudar métodos numéricos que permitem, né, resolver esses problemas, métodos numéricos, numericamente, ou seja, usando o computador, porque faz várias contas, tá? Tudo isso, quando o seu problema é simples, você pode resolver, usar um método, um algoritmo, que você faz no papel, tá? Então, você chega e resolve no papel. Então, aqui, no fundo, vocês vão ver um conjunto de situações onde você tem que fazer o código, você tem que estudar o método, você tem que entender o método numérico, você vai fazer isso no papel, tá? Você tem que ver, para entender bem, você tem que resolver no papel. Para você fazer o código, você tem que fazer no papel. Tá? Você faz o papel, resolve uma situação, tá? E depois você passa para o código. Depois você vai resolver no código, tá certo? Então, vocês têm essa situação. Só um pouquinho, vou ter que pedir para umas moças aqui, né? Deixa eu parar a gravação, pausar a gravação. Então tá, continuando, pessoal. Então, basicamente é essa ideia, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a parte de ementa da disciplina, como que a gente vai trabalhar isso, como vão ser as avaliações, tá? E essa questão da presença, tá? Bom, provavelmente... deixa eu ampliar isso aqui, né? Por que eu tô... Hoje aqui também acho que tem... Para volta. Deixa eu ver aqui. Tá melhor para vocês, ó? Bom, com certeza tá melhor, né? Agora resta saber se está suficiente, porque antes estava muito pequenininho. Beleza, obrigado, Jéssica. Então, o que a gente de fato vai estudar, aqui tem uma previsão de horas, né? É óbvio que depende muito do ritmo onde as aulas são, mas basicamente é assim. A primeira unidade é Sistema Operacional GNU Linux. Então, a gente vai... quem ainda nunca mexeu com GNU Linux, a gente vai mexer um pouco, tá? Vocês vão perceber como a gente vai fazer isso, vocês vão fazer em casa. Quem não tem o Linux, tem duas opções, pelo menos duas, tá? A primeira é instalar o Linux, mas essa não é necessariamente a mais simples e pode dar bastante trabalho, pode complicar o computador de vocês. Ou, de repente, né, vocês podem não estar com computador, eu não sei, né? Depois a gente vê isso daí. Quem tiver essa situação, me avisa, tá? Me avisa depois, manda mensagem e tudo mais. Pode ser até pelo Slack, lá tem uma forma. A segunda é usar uma virtual machine, tá? Então, a virtual machine, por exemplo, o meu sistema que eu uso aqui no meu notebook é o Linux, é o Debian, que eu comecei a usar o Debian faz muito tempo e uso ele até hoje. Acontece que eu tenho, muitas vezes, a necessidade de usar alguns aplicativos que são bons, né, e só tem para Windows. Então, o que eu faço é, eu instalo uma virtual machine, vocês vão ver depois, quem nunca fez isso, instala uma virtual machine e dentro dela tem o Windows. Então, eu estou com o meu Linux aqui, abre uma janela, eu lá tenho o Windows e eu trabalho com ela. Tá? E aí eu instalo programas lá e tudo mais. E isso a gente pode fazer, a virtual machine pode ter um monte de coisa. Vocês podem instalar várias distribuições do Linux. Tá? O Linux ele tem uma coisa que a gente chama de sabores. O que quer dizer sabores? O Linux é o sistema operacional, tá? Ele tem a parte lá, o kernel, e tem outras partes, que é a parte que vem da GNU, né? Que tem o software livre. E a forma, por exemplo, parte gráfica,
como que os arquivos são organizados, permissões, um monte de coisa, isso pode ser isso é muito flexível. E aí, o que o pessoal faz? Cada um escolhe, né, grupos de usuários mundo afora, escolhem maneiras diferentes, né, e tem essas distribuições, tá? Então, a Debian é bem antiga, é uma distribuição robusta, usada para servidor e tudo mais. Para notebook, talvez seja... Nossa, estou até esquecendo. Tem uns nomes das distribuições, esqueci os nomes. Ubuntu, tem alguém falou aqui Ubuntu, tá? Então, né? O Bruno, gente, que está fazendo comentário aí, ele vai ser basicamente o monitor de vocês, tá? Ele é aluno meu de doutorado e né, faz computação e faz o doutorado lá no Ciências Materiais, tá? E que mais? PowerShell do Windows, existe uma aplicação que emula a linha... Exato, a ideia é essa, Peter, sabe? Pode ser, não há necessidade, por isso que eu falei, pelo menos 2 opções vocês têm, né? Então, aí aqui já tem a terceira opção, do que basicamente é isso, é a linha de comando que a gente vai ver do Linux, tá? Professor, Oi, fala, Bruno. com relação a essa parte, beleza. Tem no Windows, você basicamente vai usar o VirtualBox, igual o senhor falou. Mas com relação ao código, no Windows você consegue programar de boa usando o Visual Studio. Tá, então, a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar nessa parte do ambiente para código. Mas é bom saber também, porque eu não uso o Windows, né? Então, é o PyCharm também, né? Eu não. Bom, então esse aqui é o começo, tá? A gente vai ver esses assuntos, falar um pouco disso. Na unidade 2, é só uma parte de algoritmos e lógica de programação. Então, falar um pouco de computadores, dados, como tomar decisões, laços, os conceitos disso, fluxogramas e algoritmos básicos. Vamos ver alguns exemplos, tá? E na sequência, a gente aí começa a parte de código mesmo, implementação de algoritmos. E tem um monte de coisas aqui. Isso aqui está no plano de ensino, tá? Então, vem desde as formas mais simples de fazer código e até a situação onde você faz com matrizes, vetores. Fica aparecendo essa coisa aqui. E outras coisinhas mais que está por aqui. E no final, essa parte, a unidade 4, como vocês têm uma outra disciplina na sequência, né? Que eu não sei qual vai ser o nome dela, mas seria Física Computacional 2. Aqui é mais ou menos para vocês terem uma ideia o que vai acontecer com vocês no semestre seguinte, tá? Próximo semestre. Então, aqui a ideia é exatamente aquilo que eu falei no começo. Qual que é a motivação disso, da física computacional em geral? É você ter, né, resolver problemas de cálculo numérico, resolver problemas de cálculo diferencial integral, ou matrizes, desculpa, tem álgebra linear, tem um monte de coisa, resolvendo no computador, tá? Então, e aqui a gente vai ver, né, ainda esse semestre, como encontrar raízes de funções. Tá? Então, se você tem uma equação de segundo grau, né, delta b ao quadrado menos 4ac e tal, e faz a conta. E aí, se você não tem, você tem uma função qualquer, em quais valores de x a função é zero. Então, aí tem métodos numéricos, né? Aqui tem um Newton Raphson. De qualquer forma, vocês têm esses métodos numéricos que vocês vão usar, né? E vão aprender. Aí que entra aquela parte que eu falei. Vão aprender sobre eles, vão fazer no papel, tá? Resolver situações simples. Por exemplo, resolve uma equação de segundo grau ou do primeiro grau,
mas que seja no papel usando o método numérico, tá? Algo simples, só para você ver os passos que ele faz. Aí, conhecendo isso, vocês vão pro computador fazer o código, né? E aí, e você testa com os resultados analíticos, que resultados que você fez no papel. Analíticos e pelo método numérico que você usou. E, tendo isso em mãos, você implementa o código. E aí você vai testando para outras situações cada vez mais complexas. Aí coloca uma equação de segundo grau, terceiro grau, e assim por diante, e outras funções, tá? Então, é essa basicamente a ideia de implementar esses métodos. Bom, podem surgir uma pergunta, né? Não sei quem que já lidou com essa situação, mas tem bibliotecas que têm esses métodos. Muitos desses métodos têm bibliotecas. Ou seja, você não precisa implementar. Você só precisa, você pega lá a biblioteca que tem, sei lá, o método Newton-Raphson, você pega a biblioteca e, né, pede para calcular, indica a função e ele vai lá e calcula quais são os zeros da função, quais são as raízes da função, tá? Mas por que a gente vai aprender já que tem isso? Na verdade, vocês vão aprender, óbvio que a gente aproveita tudo que tem, mas é para uma situação que não tenha, tá? Então, tudo aqui que a gente vai fazer tem bibliotecas e tudo mais. Acredito que não tenha, né? Mas a questão é como fazer isso, se vocês tiverem necessidade, tá? Então, eu, por exemplo, no doutorado, eu tive uma situação que eu tinha que calcular uma taxa de transferência de elétrons. Aí tinha um artigo, a pessoa do artigo, eu conheci os autores, meu orientador era um dos autores, e aí quem fez as contas das taxas fez tudo no papel, não tinha código, sabe? Então, e eram bem trabalhoso, bem trabalhoso. E aí o que eu fiz foi, primeiro, é o que eu falei para vocês, eu entendi, eu fui no papel, repetir todas as contas, dava trabalho, mas vocês estão num curso de exatas, né? Fazer conta não pode ser um empecilho, né? Só ter paciência, concentração e foco. Aí, resolve isso tudo. Eu resolvi, bateu com os resultados do artigo e algumas dúvidas surgiram. A sorte que uma das coautoras estava lá onde eu fazia doutorado. Ela pôde me explicar numa manhã, eu lembro bem. Numa manhã ela explicou, eu entendi. Aí o núcleo do código saiu em um dia, 2 dias. E aí depois foi a questão de ficar testando o código para reproduzir todos os resultados que eu já tinha no papel, tá? Então essa é a ideia básica das coisas, de você, muitas vezes você vê, essa situação que eu estou falando aqui da taxa de transferência de elétrons, vocês têm a possibilidade de fazer, eu tinha a possibilidade de fazer no papel, mas ela fez para uma molécula, sabe? Era a taxa de transferência de elétrons de estados citados. Então, ela fez numa molécula, e eu tinha 3, aí essas contas difíceis tinha que repetir para 3 e outras, eu tenho que fazer, é a mesma coisa, essa conta complicada no papel, por mais que seja possível, mas como a gente tem computador, né, eu implementei, e aí eu pude fazer essas contas para, acho que 12 vezes que eu tinha que fazer, 12 situações diferentes, entendeu? Então, essa a motivação de você implementar esses métodos. É óbvio, tem que testar bem testado, tem que validar, tem que ter certeza, confiar, para depois você pegar e soltar e fazer um monte de contas que você precisa. Certo? Se alguém tiver uma pergunta, pode abrir o microfone ou pode até jogar no chat. O chat agora eu estou mais esperto, está bem aqui do meu lado, né? Então, fique à vontade, tá? Bom, como que vão ser os procedimentos, né? Esses aqui, praticamente essa apresentação é do semestre passado. Então, você tem essa situação que a gente tem, né? Ensino remoto emergencial. A ideia básica, isso a gente vai sentir muito com as situações que forem acontecendo, porque ela tem uma dinâmica diferente, as aulas
inclusive as aulas computacionais têm uma dinâmica diferente, tá? Então, não necessariamente a gente vai ter toda semana, toda terça, toda quinta aulas. A ideia é semanalmente a gente fazer uma forma de orientação online pelo Zoom e provavelmente, principalmente no começo, resolver códigos. Eu mesmo resolvo códigos. E de acordo com as demandas, por exemplo, esse código assim, não estou conseguindo. Eu tenho um aplicativo que, inclusive, é uma das coisas que eu preciso achar, né, que faz tempo que eu não mexo com ele, que ele grava a tela do meu computador, grava áudio, e ele já direto pode disponibilizar para o YouTube, tá? Então, isso é interessante para mim, então vocês podem gerar essas demandas, óbvio que, né, quando eu tiver tempo eu pego e gero os vídeos, né, que eu, por exemplo, professor, eu quero fazer um código para saber se o número é par ou ímpar, como que faz, tal, não sei o quê, dá uma dica. Aí, geralmente, uma forma, né? Isso não precisa ser perguntado só na aula, mas se não for na aula, eu gero, né? Eu abro o PyCharm e mostro os códigos, explico, tintim por tintim, é um código simples nesse caso, e gera um vídeo curtinho, acho que não passaria de 5 minutos, tá? E vai para o YouTube, óbvio, aí eu abro para todo mundo, e aí quem quiser ver, veja, tá? E é isso. Essa é a ideia, né? E tudo depende das demandas, porque não dá para ficar fazendo tudo quanto é possibilidades, tá? A presença, pessoal, vai ser contabilizada. Também tem orientações online pelo Zoom, discussões das atividades e materiais de apoio, tá? Certo. Material de apoio, tem muita coisa boa aí na internet para ensinar Python, tá? Então, eu vou procurar sempre achar esses materiais, ou provavelmente já devo ter alguns, e aí eu vou disponibilizando para vocês. Então, aí vai ter uma situação, geralmente é casada com uma atividade que eu vou passar, tá? Então, né, essa é uma situação. Às vezes acontece de que ou não tenho material, ou eu faço um complemento, tá? Então, fazendo esse complemento para alguma atividade. Na Física Computacional 2, né, tem bastante coisa boa, pessoal, pelo menos o aprendizado dos métodos, mas não tem dos códigos, tá? Então, geralmente, eu passo para os alunos estudarem os métodos pelos vídeos, o cara explica muito bem, é uma aula, né? São várias aulas, na verdade, depende do método, e depois a gente passa a fazer atividade, resolver no papel e depois implementar. Então, as presenças serão contabilizadas pelos dirigidos, ou seja, quem vir na aula não tem essa obrigação de vir quando tiver alguma atividade, tá? Mas é extremamente importante entregar em estudos dirigidos. Se não entregar, vocês vão ver aqui, ó, ali já mais embaixo, já vai recebendo falta, tá? Então, a presença não é, por exemplo, agora não vai ser nem contabilizado a presença. Tá? Em princípio, para todo mundo, tá? Ajuste e tal, tá? Quinzenalmente. Então, as atividades por isso dirigidas, materiais de apoio, eu passo quinzenalmente. Então, o que vocês têm geralmente óbvio, varia de 0 a 10 e frequência no período das atividades. Então, se eu passar uma atividade quinta, vocês têm 14 dias para fazer qualquer atividade, realmente qualquer atividade. Eu passo umas atividades que, não, perdão, os estudos dirigidos têm 14 dias, tá? Qualquer estudo. Desacostumado a falar tanto. Bom, e tá um silêncio danado aí, talvez eu até fale mais. Bom, então assim, estudo dirigido vocês têm 14 dias para fazer, tá? Então, quem quiser pode entregar logo, pode esperar 14 dias. Vai estar lá no Google Sala de Aula, Google Classroom, tá?
Eu senti a necessidade de criar também uma possibilidade, eu acho que, eu não sei como, eu acho que é chamado de atividades online. Atividades online, vocês vão ver onde que entra a pontuação dela, tá? Mas ela é uma atividade, geralmente, pode ser no dia, pode ser 2 dias, 3 dias, são mais simples, tá? E aí vão somando pontos, tá? Que vai ser usado na última parte de avaliação, que é o projeto final, que eu já vou falar sobre ele. Então, é isso, prazo 14 dias, depois disso vocês ainda podem entregar, ainda tem mais uma semana, olha só, tem mais uma semana, mas não tem mais frequência. Aí a nota vai de 0 a 8, tá? Aí, prestando atenção aí, Bruno. Gente, eu apertei em outro lugar. Tá. Bom, e como vão ser as notas, né? A média de aproveitamento, ela vai ser a média dos estudos dirigidos, então isso pode variar, pode ter até 10 estudos dirigidos, acho que não chega a isso. Né? Então, todo estudo dirigido vai de 0 a 10, faz a média, bonitinho. E no final também tem um projeto final, tá? Então, vocês escolhem alguma coisa, algum problema na física que vocês queiram resolver, vocês têm uma situação, vocês fazem C, faz PET, faz alguma coisa. Se não tem ideia, fala comigo, eu arrumo alguma coisa. A ideia, e não é um projeto, coisa de outro mundo. Não, é um projeto que você vai fazer um código, resolver um problema numérico, simples, tá? Vocês ainda não chegaram na computacional 2. E pronto, entendeu? Não tem muito mistério. E as aí já vale, né, a outra parte da nota, tá? A nota do projeto final, ela vale de 0 a 10. Só que aí que eu senti a necessidade, eu não atualizei aqui o slide, essas atividades online, elas vão contar, se não me engano, 10% para a nota do... 10, não, 20%. 20%. Bom, eu vou passar certinho para vocês. Então, ó, do projeto final, eu vou dar uma nota que vai ser, no fundo, vai ser de 0 a 8. E as atividades online, se eu passar 5, se vocês fizerem 5, vocês já vão ter 2 pontos para a nota do projeto. Tá? Então, completa, né? Dá 20%. Tá? Então, essa a ideia. Vocês vão perceber isso tudo lá no Google Classroom. Estudo dirigido, atividade online, projeto final. Projeto final a gente só vai falar mais para frente, tá? Então, você não se preocupe com isso agora. Certo? Beleza. Se alguém quiser perguntar, fique à vontade. Bom, para ser aprovado, média maior ou igual a 6, frequência maior ou igual a 75%. Datas prováveis das avaliações, essa história que eu falei, né? Passa estudo dirigido, tem 14 dias para entregar, né? Não tem prova, gente, tá? Não tem prova, não tem um dia que vocês vão fazer uma prova. Cara, eu cansei dessas coisas de prova aí. As provas, eu não sei, depois qualquer hora a gente conversa. Mas eu acho que a atividade online é bem interessante. E os estudos dirigidos. Projeto final, aí você já tem uma data, né, fim do semestre, 8 de julho, que tem que lançar e tudo mais. E quem de tudo isso precisar de uma prova optativa, que é possível, né? Às vezes a gente não sabe o que acontece. Tem problemas de saúde, né? Familiares e tudo mais. Aí tem a prova optativa, que foi no dia 13 de julho, tá? E a atividade optativa versará sobre todo o conteúdo desenvolvido nos estudos dirigidos. Beleza. Certo? E é isso. Acho que era esse daqui. Deixa eu... Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma. O PyCharm, agora há pouco eu estava mostrando, quem quiser baixar, olha, tem para Windows, para Mac e para Linux, tá? Então, eu acabei de atualizar o meu. Isso aqui é de vídeo do YouTube, eu fiz
até tem as datas aqui, tá? Então, esse daqui vai ser o primeiro, alguma coisa que eu explicando da máquina virtual, ou como fazer a atividade que vocês vão ter a primeira, que é preparar uma máquina virtual e fazer print screen da tela e fazer o upload, tá? Então, esse aqui é só para vocês terem uma ideia. Depois, todos esses links vão ser fornecidos lá. E eu acho que só aqui. Na parte do Linux, tá? Aqui esse é o meu ambiente. Aqui é o Linux. Deixa eu ver, não tem nada nesse diretório. Então, aqui é o ambiente de linha de comando. Deixa eu achar se tem alguma. Aí tem aqui. É o ambiente de linha de comando. Então, que a gente vai ver no comecinho, tá? Vai ter uma apostila que eu trabalhei nela faz uns vários anos, eu e um amigo e uma professora. Então, vai estar disponível para vocês também lá no Google Classroom, tá? E aí vocês vão ter acesso e aí, né, a gente vai vendo como que vai fazer, tá? Uma coisa diferente nesse semestre, pro semestre anterior, é que no semestre anterior eu não tinha nada de aula gravada. Dessa vez eu tenho. Mas, apesar de tudo, eu ainda acho que em algumas situações vocês não, de fato, vocês não são obrigados a aparecer, né? E todas as aulas como essa, elas vão ser gravadas, tá? Então, é provável, tá? Eu estou vendo a dinâmica das aulas ainda, mas é provável que, por exemplo, quinta-feira, a gente tem aqui no Zoom, vamos começar a falar de linhas de comando do Linux, por exemplo, vamos ver como vai estar a situação, e eu mostro um pouco né, eu sigo a apostila e tudo mais, e aí eu disponibilizo no YouTube. Quem tiver aqui já assiste, pode perguntar, quem não tiver aqui pode assistir depois no YouTube, e também, provavelmente, aí eu tenho que rever, eu devo ter a aula do semestre passado, tá? Então, tem toda essa dinâmica. Em algumas situações, dependendo da atividade e tal, eu comunico, ó, hoje a gente não vai ter reunião no Zoom, hoje vai ter, hoje não vai ter, e assim vai indo. Vocês podem me perguntar lá no Slack, e aí a gente vai seguindo, tá? Muitas vezes a reunião tem algumas dúvidas e tal, e a gente vem para cá e resolve isso. Tá? Ou, dependendo da dúvida, se for mais simples. Ou também tem aí o Bruno, né? Que vai estar disponível para vocês. E essa é uma alta... Não, tinha. No semestre passado tinha um monitor, e que também tirava dúvidas dos alunos e ajudava em todo o processo de, de conferir os dirigidos e tudo mais. Tá? Versões do Linux é isso mesmo que o Bruno falou, tá? Aí você pode... cadê o meu vídeo? Pai do céu, achar essas coisas aqui tá meio complicado. Aqui no meu vídeo, qual que é esse daqui, hein? Linux Mint, tá? É porque, se não me engano, as coisas estão tudo, né? Não, talvez, não sei, meio... Mas é assim, eu acho que eu já disponibilizei informações de como você baixar a imagem dessa distribuição e você rodar ela. Já está explicado, mas óbvio, né? Podem pegar outro, distribuição. Pessoal, vocês podem explorar o que for, entendeu? Aproveita aí o Bruno, ó, manda ver, né? Pergunta coisa para ele, pode mandar pergunta para mim, só que às vezes eu estou numa correria maior, né? Não que o Bruno não esteja, mas é um pouco maior a minha correria, então, tá? Então é isso. Bom, acredito que seja isso que eu ia falar para vocês hoje. Eu vou parar a gravação só para... Temos bastante gente. Deixa eu...